Você já notou como parece que as pessoas estão se comunicando pior do que antes? Parece que a gente está conseguindo, né, atrapalhar nossa comunicação mais do que antes. É incrível, com tanta ferramenta. Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje aqui no QuantumCast para falar sobre comunicação. A gente gravou um vídeo, né, o anterior era sobre ferramentas de comunicação, então como você fazer apresentações, WhatsApp, slides, coisas assim. Hoje eu quero falar de uma questão um pouco mais conceitual, que eu acho que o ser humano está se atrapalhando com algumas coisas, parece que a gente perdeu, né, essa habilidade de se comunicar. Quando a gente morava em cidade pequena, ou quando tinha uma tribo e todo mundo se encontrava no final da noite na tribo ao redor do fogo para trocar ideias, histórias e contar, e aí tinha, né, o pessoal mais velho falando, e aí o pessoal em volta, as crianças, tal. Todo mundo meio que construía um jeito de conversar, de falar, e quando alguém falava sobre alguma coisa, todo mundo sabia sobre o que estava sendo falado, porque aquilo fazia parte, né, daquela tribo. Hoje a gente participa de 18 mil tribos. As mídias sociais fazem com que a gente conviva com pessoas do outro mundo, tá vendo o tempo inteiro, né, formatos diferentes, ferramentas diferentes, e às vezes a gente não consegue se comunicar corretamente com a pessoa que está do nosso lado. Então não adianta nada ter um monte de ferramentas, um monte de opções, mas na verdade você não consegue nem comunicar com a pessoa que está do lado. Eu quero falar com você sobre isso hoje, porque acho que é cada vez mais importante, é um diferencial, inclusive para mim é uma forma de você manter a sanidade mental. Outro dia eu vi que no Brasil, no ano passado, teve um recorde de faltas no trabalho por causa de distúrbios mentais. Isso é um sinal péssimo, né? Mas a gente já está vendo o que está acontecendo. A pandemia acho que acelerou, né? Explodiu isso para todo mundo, mas depois continuou tendo resquícios e algumas pessoas ainda ficaram. Mas eu não vejo que o ser humano está melhorando por causa disso. Acho que existem muitos culpados, acho que a gente tem que ter um pouco mais de disciplina e de eliminar algumas coisas proativamente. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, tem que trazer o assunto à tona. E eu sei que a gente é forte aqui em vendas, né? Então sempre vou trabalhar junto com a Venda Mais. Mas tem muita gente que me segue que diz, não, Raul, eu gosto dos teus conceitos de liderança, eu aplico em outras áreas da vida. E comunicação é uma dessas coisas, né? A gente aplica em todas as áreas da vida. Então eu separei 8 pontos aqui, eu vou cobri-los rapidamente, para você relembrar e prestar atenção primeiro em você mesmo ou em você mesma. Eu sempre digo isso, comece por você. Porque a gente tem a tendência de terceirizar falhas de comunicação para os outros, mas muitas vezes nós estamos falhando nesse processo também. Então comece por você. Segundo, quando você estiver comunicando com outra pessoa e sentiu que travou, note o que pode estar travando. Se você fez toda a parte correta e a outra pessoa talvez não esteja, a tua forma de dar feedback, ou pelo menos de você entender o que está acontecendo, já melhora muito, porque você vai sentir uma sensação de controle em relação ao processo, vai entender, o teu diagnóstico vai ser melhor, vai ser mais aprofundado. Isso permite que você direcione, né, os teus esforços de comunicação de uma maneira mais produtiva, vou falar assim, né? Menos estressante para você e para os outros. Então vamos começar? Primeira coisa aqui é praticar a escutativa. A escutativa é estar realmente prestando atenção no que a outra pessoa está falando. Uma das coisas que eu tenho notado é que muitas vezes você tem uma pessoa que está falando, que está tentando comunicar algo, e que seria, no caso, se você estudar isso aí, seria um emissor, tá? Essa pessoa está emitindo informação. E se você tem 3 ou 4 pessoas, você vai ver que 2 delas não estão prestando atenção. Uma delas provavelmente está, e provavelmente está pensando que ela é a próxima a falar, então ela está prestando atenção porque está esperando a outra falar para ela poder falar, não é que ela está prestando atenção de verdade, e uma, de repente, está prestando atenção de verdade. Então você tem um cenário que é muito confuso. Eu tenho visto, por exemplo, trocas de mensagem de WhatsApp, onde as pessoas estão repetindo a mesma informação, umas 2 ou 3, perguntando coisas que já foram ditas, perguntando coisas que já foram respondidas. As pessoas não prestam mais atenção, por exemplo, em e-mail. O e-mail ficou muito longo, não li. Quer dizer, parece que, né, aquela coisa do peixe dourado dentro do aquário que tem 0,5 segundos de atenção a alguma coisa, só que aí se perde a comunicação. Então você vai ver que tem muita informação indo e voltando desnecessariamente. Mas por quê? Porque na primeira vez onde a informação foi emitida,
a pessoa que era para receber essa informação não estava prestando atenção de verdade. Se você está me ouvindo ou me vendo aqui, preste atenção nisso, certo? Eu estou de verdade prestando atenção nisso. Tem uma pergunta que eu aprendi a fazer quando eu estava fazendo minha formação em coaching, que era de 0 a 10, quanto que eu estou presente. Aqui, neste momento, de verdade, quanto que eu estou. Porque senão, o que acontece é que a outra pessoa está falando e você está pensando, preciso comprar pão, preciso cortar o cabelo, preciso falar com a minha mãe, preciso mandar aquele relatório. Mas você não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Aí, de repente, ela fala alguma coisa que você conecta e parece que você saísse daquela outra dimensão, voltasse para essa dimensão aqui agora, só que agora você perdeu tudo aquilo. Mas tem uma conexão energética quando a gente está conversando com as pessoas. Quando você desconecta, inclusive visualmente, você desconecta a conversa toda, a pessoa desenergiza. Você está matando energeticamente não só a conversa como um todo, mas a outra pessoa também tá. Você passa a ser um vampiro energético. Note que isso acontece também, a gente sente isso, né? A gente sente quando a outra pessoa, quando você está falando e a outra pessoa claramente não está prestando atenção. Isso é muito ruim. É quase como se fosse se desvalorizar como ser humano. É um castigo em algumas regiões asiáticas fazer de conta que um ser humano não existe. Então, castigam as crianças, né? Em vez de dar puxão de orelha, em vez de colocar de castigo, fazem de conta que ela é invisível, ela não existe. Ela pode falar, pode berrar, ela não existe. Quando a gente está no não prestar atenção, eu basicamente estou fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu vou começar, né, recomendando é escuta ativa de 0 a 10. Eu realmente estou aqui presente, estou prestando atenção. E note que vai ser um esforço constante em algumas situações. Em muitas situações você vai ter que voltar e voltar e voltar. Vai chegar uma hora onde você vai fazer isso naturalmente, mas no dia a dia, certo? Então, por exemplo, quando eu deixo o celular do lado, o celular toca e eu paro para olhar o celular, eu desconectei da pessoa. Eu não estou fazendo escutativa, tá? Então, escutativa de verdade é eliminei tudo e só tem você na minha frente. Só estou prestando em você no que você está falando. Pare para prestar atenção nisso e se você está fazendo. E note como vai fazer muita diferença. Segunda coisa, tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler que se chama O Corpo Fala. Tá? É sobre linguagem não verbal, comunicação não verbal. Então, você pode estar falando alguma coisa, mas o teu corpo pode estar falando outra, e a pessoa que está recebendo essa informação está confusa, e geralmente a gente presta mais atenção na linguagem não verbal do que no que está sendo dito. Então, eu sempre brinco que uma vez a gente tinha uma série de coleções de vídeos na Venda Mais, e uma vez veio uma professora dar uma aula e ela fechou a mão dela assim, e ela dizia assim: gente, hoje nós vamos falar sobre motivação. Eu falei, pelo amor de Deus, pare isso, criatura, você vai falar de motivação, teu corpo tem que estar motivado, teu olho tem que estar motivado, a boca, o cabelo tem que estar motivado, tipo assim, motive-se, criatura. Então, não, tipo assim, hoje vamos falar. E às vezes você vê que a pessoa está falando alguma coisa, mas o braço dela, né, tipo assim, não, eu concordo com você com o braço cruzado. Assim, então você não concorda. A pessoa está com a mão na frente da boca, sabe? Tipo, então, você vai ver isso o tempo inteiro. Tem que estudar isso, tem que prestar atenção. Se eu mostro as palmas da mão para cima, para baixo, se eu estou cruzando as minhas mãos, se eu estou cruzando meus braços, se eu estou olhando para um lado para o outro, meus pés, né? Tipo, os pés estão apontando para onde? Se eles estão apontando para a porta, eu estou querendo sair correndo, tá? Então, você vai ver isso o tempo inteiro acontecendo. Em negociações, a gente ensina isso porque a gente, né, pode filmar e depois mostrar para as pessoas. Mas eu queria que você prestasse muita atenção na tua linguagem não verbal e de ela estar realmente alinhada com o que você está falando, né? Eu sempre falo que pensamento, coração e o teu corpo alinhados, eles transmitem muita energia. Você perde energia e perde o foco da outra pessoa quando o que você está transmitindo é confuso. Se as tuas ideias estão confusas, as tuas palavras podem até parecer corretas, mas a energia que você está transmitindo não está alinhada com o que de verdade está acontecendo aqui dentro ou aqui dentro. Então, precisa ter uma clareza em relação a isso e precisa trabalhar corretamente o teu corpo todo, tá? Porque, de novo, se eu vou falar de algum assunto, mas só estou falando ele pela boca, eu não estou usando 100% da comunicação. A pessoa está me ouvindo, tá? A parte de física de me ouvir, né? São ondas propagando pelo espaço que entram aqui, fazem meu tímpano ressoar. Ah, então eu tenho 3 ossinhos lá dentro do... Ah, eu entendo as palavras. Mas eu estou olhando e o olhar é muito mais forte do que o ouvir. Eu estou olhando a pessoa dizendo, não é isso que ela está me falando, ou está esquisito. Você já deve ter sentido isso quando você estava, né,
com uma pessoa que ela estava te falando alguma coisa e você até concorda com o que ela está falando, mas é o jeito que ela está falando, não sei se eu acredito não, tá? Então, não seja essa pessoa. Transmita confiança não só no que você fala, mas nos teus gestos e no teu corpo, presta atenção nisso também. Terceira coisa que eu queria falar é sobre o poder da empatia, que é, para mim, um dos grandes sinais de que a gente está se perdendo aqui. Eu tenho notado que eu acho que é uma praga isso que está acontecendo, da pessoa chegar, por exemplo, e falar, sei lá, para um amigo, para uma amiga. Nossa, ela pensa, nossa, como é que você tá? Aí você diz, nossa, eu não tô muito bem hoje, tô com uma dor de cabeça. E outra pessoa diz, e eu então, meu Deus? Aí começa a falar dela. E aí você diz, mas e a minha dor de cabeça, tipo, não existe. Ela perguntou como que eu tava, não escutou a minha resposta, e não só não escutou, como amassou a minha dor de cabeça e colocou a dela em cima da minha. Aí você diz, não, isso não é empatia, certo? Isso é o contrário da... E veja, o contrário da empatia não é, eu acho que é antipatia, certo? Deve ser, né? Tipo, o pessoal fica falando que é de simpatia, mas essa falta de empatia em relação ao que está acontecendo, ela é duplamente negativa. Primeiro, eu não conectei com a pessoa e não consegui ajudá-la. Segundo, eu roubei a conversa para mim, certo? Quando eu faço isso, eu estou roubando a conversa para mim, eu estou sequestrando o assunto. Outra pessoa, coitada, querendo, né, tipo, um abraço, um aconchego físico ou emocional, e eu não, desmereci completamente. Agora, então, vou aproveitar que abriu a brecha para falar dos meus problemas e não dos problemas da pessoa. E note que muitas vezes a gente fica... Claro, é natural do ser humano. Eu quero falar das minhas coisas, eu quero falar dos meus problemas. Mas a empatia faz com que você conecte muito forte com a outra pessoa e ouça e preste atenção. Note que se você juntar isso com o primeiro ponto de escutativa, então a escutativa com a empatia, isso é uma força muito poderosa. E a empatia, para mim, tem um componente importante. Tem um outro livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Então são formas de manifestar amor, tá? E aí é um casal de terapeutas que fazia terapia com casais que estavam brigando, mas eles começaram a notar que muitos deles se amavam de verdade. Então por que eles estavam brigando? E estavam brigando porque eles não se sentiam amados. Esses casais se amavam, mas não se sentiam amados. E por isso que eles criaram então as 5 linguagens do amor, que é você tentar transmitir o teu amor de uma forma, mas a pessoa do outro lado não perceber isso porque ela está num canal diferente. Para ela, amor é manifestado de outra maneira. Então você, quando manifesta amor no teu canal, tá claramente, certo, fazendo algo que parece muito positivo. Só que a outra pessoa está num canal diferente e não só não recebe isso como amor, como ela não se sente amada. Então ela vai reclamar de alguma coisa e você vai se sentir ofendido ou ofendida porque diz, não é possível, eu manifestei o meu amor. Ela não só não recebeu, como ainda está me atacando. Quer dizer, você vê que é a falta de empatia que cria essa situação negativa. E daí que veio a história das 5 linguagens do amor, quando você entende o canal da outra pessoa. Quando você vai ver, por exemplo, em programação neurolinguística, e você tem canais, então você tem auditivo, você tem sinestésico e visual, você tem que entender esses canais também, porque fazem com que a pessoa entenda melhor. Quando uma pessoa diz, escute aqui, ela está me dizendo ela é auditiva, ela diz, olhe bem, veja bem isso, ela está me dizendo, ela é visual, certo? Eu não estou sentindo, certo? Sentindo é sinestésico. Então veja que a pessoa, no fato, nas palavras que ela escolhe, já está dando o canal dela também. Quando a gente entende esse canal, a gente conecta muito mais fácil. Lembre que a gente sempre tem um canal preferido nosso. Ninguém é 100% de alguma coisa. É sempre, né, uma tendência maior àquilo. O problema é quando a tendência maior da minha é diferente da tendência maior do outro. Quando é igual, conecta muito rápido, é fácil. Aí você tem algumas pessoas que dizem, nossa, deu liga, deu química, que fantástica. Mas se eu estou em algumas situações onde eu preciso conectar com algumas pessoas com as quais eu não dou liga imediata, e às vezes é o contrário, dá uma desliga, certo? Então, né, desliga. E você começa a pensar, como que eu posso trabalhar isso proativamente? E entender essa questão da empatia, de dizer, deixa eu me colocar no lugar da outra pessoa, não só no que ela está sentindo, mas na forma como ela se expressa, que é o assunto de hoje, vai te ajudar muito também, tá bom? Quarta questão aqui. Tem uma empresa nos Estados Unidos que se chama Gong. E a Gong faz estudos com calls de vendedores, geralmente em situações B2B. E tem um gráfico que eu uso muito nas minhas apresentações, que é a diferença do tempo falado
por vendedores de alta performance e vendedores de baixa performance, mas você pode extrapolar essa lógica para fora de vendas em qualquer área da tua vida. Vendedores de alta performance falam menos do que o cliente, tá? Falam menos do que o cliente. Vendedores de baixa performance estão exatamente ao contrário, estão falando mais. Estão ansiosos, achando que comunicar bem é falar muito. E comunicar bem não é falar muito, é ouvir muito e ouvir bem. Certo? É a escutativa. Então, uma das coisas que você pode começar a controlar em relação a isso é perguntas. Estou fazendo perguntas? Então, de novo, vamos voltar naquele cenário. Chego num lugar, o meu amigo me pergunta como é que você está, eu digo não estou muito bem, estou com dor de cabeça. Imediatamente, se você conectar com uma pergunta, você já reforçou a tua comunicação. Já deveria ser o teu modelo padrão. E comece a prestar atenção. Note que a pessoa que sequestrou a conversa dizendo, e eu então? O que ela está fazendo? Ela está falando mais do que deveria. Se ela tivesse feito uma pergunta, ela teria conectado. Comece então a ver que as pessoas que fazem mais perguntas estão praticando empatia também, concorda? É uma forma de entender um pouquinho mais, de me aprofundar um pouco mais. Existe toda uma categoria, existem categorias de perguntas, a gente dá aula sobre isso, não é o tema de hoje, se em algum momento alguém quiser que eu fale mais sobre tipos de pergunta, deixe um comentário, fale alguma coisa, vai ser um prazer gravar sobre isso, mas a ideia é, eu estou falando mais ou estou falando menos? Inclusive, outro dia eu vi uma coisa que era muito legal, que era um termômetro numa conversa. Se você está falando por 10 ou 15 segundos, até 20 segundos, o termômetro está no verde. A partir de 20 segundos até 30, 35, ele começa a ficar amarelo. E o que isso significa? Que a outra pessoa está começando a ficar incomodada, porque é a vez dela falar. Porque senão fica um grande monólogo. Né? Um diálogo, então o diálogo é que está indo e voltando a conversa, vai ter essas trocas. De vez em quando, obviamente, você está contando uma história, alguma coisa, você pode falar um pouquinho mais, mas sempre que você puder voltar e conectar com a pessoa, já aconteceu isso com você, você entende o que eu estou falando, né? Que você já, né? Então você vai e volta. Então, se está fazendo com que o termômetro fique sempre no verde ou no amarelo no máximo. Passou de 40 segundos, fica vermelho, a pessoa começa a ficar impaciente. E eu noto isso quando você vê pessoas mais jovens, que claramente são mais ansiosas em relação a isso, têm mais dificuldade, mas as mídias sociais eu acho que estão aumentando cada vez mais isso. A gente quer, o pessoal está o tempo inteiro nos pedindo, não tem treinamento, tudo tem que ser pocket, tudo tem que ser light, tudo tem que ser flash, tudo tem que ser fast, sabe? Eu digo, por quê? Essas coisas mais importantes da vida são um pouco mais lentas, mas né, eu gosto muito da Europa nessas horas, é slow food, não é fast food. Certo? O modelo fast food é americano, e aí fica todo mundo problemático, neurótico, obeso, etc. É slow food. Para o cérebro também é assim. E para a comunicação também é assim. Tem momentos onde eu vou querer ser rápido? Tem. Mas tem momentos onde eu vou querer ser um pouco mais lento. E a pergunta permite direcionar, aprofundar. Não existe aprofundamento sem pergunta. Tá? Não existe aprofundamento sem pergunta. Fica tudo muito superficial. Então presta atenção nisso. Presta atenção se você está falando mais ou ouvindo mais. E lembre, se você quiser exercitar a questão de ouvir mais ativamente, perguntas são a melhor ferramenta que você tem. Está no teu controle e você começa a direcionar a conversa e você coloca a outra pessoa meio que no centro do palco. Porque quando você fez uma pergunta para outra pessoa, ela tem a opção, né, e a oportunidade de falar mais. Então, e você que deu essa oportunidade para ela. Os melhores comunicadores fazem isso, não estão falando, estão permitindo que a outra pessoa se sinta compreendida. Tá? Isso que é o mais importante. Quinto, entenda o poder do silêncio. Outro estudo super interessante do que acontece com os melhores negociadores do mundo. Os melhores negociadores do mundo fazem pausas 3 vezes mais longas do que a média quando recebem uma objeção. As pessoas que são fracas de negociar, ou são ansiosas, ou são muito amadoras, elas acham que preencher o vácuo, né, é muito importante. Uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, muitas vezes vai estar em silêncio e vai fazer uma pausa. Essa pausa, para o amador, ela é muito incômoda, porque na cabeça dessa pessoa está uma gritaria. Fale alguma coisa. A pessoa que é realmente boa de comunicação está calma, pensando o que a pessoa falou, como que eu estou me sentindo, como que eu posso me expressar. E muitas vezes, na hora de abrir a boca, depois dessa pausa longa, eu vou voltar com uma pergunta, que é uma pergunta de aprofundamento, de entender melhor. E eu vou falar coisas assim, do tipo, eu não sei se eu entendi corretamente. Ou deixa eu ver se eu entendi corretamente, vou repetir o que a pessoa falou. É isso mesmo? Me fale mais sobre isso. Que interessante isso que você me disse, certo? Você pode aprofundar um pouco, né?
Ah, então, pelo que eu estou entendendo, o X, Y, Z é isso mesmo? Então, você vê que eu estou indo e voltando no diálogo, mas eu estou realmente trabalhando, mas eu só consigo fazer isso corretamente quando eu entendi o silêncio como uma ferramenta poderosa. O silêncio é parte da comunicação. Se você olhar uma boa comunicação, vai ter esses momentos, essas pausas. E não é os meus filhos fazendo scroll do TikTok, onde Deus me livre ter, né, 3 segundos de pausa. Não pode. Tem que ter o próximo vídeo, tem que ter a próxima emoção, tem que ter a próxima endorfina, adrenalina, do tipo assim. É um choque, né? E se você olhar o poder do silêncio, você vai ver que a meditação, para as pessoas que oram de verdade, certo? Ou rezam, né? Do tipo, dependendo da tua denominação, mas aquele momento em paz, em silêncio. Outro dia a gente estava num grupo de pessoas conversando o que é de verdade orar, certo? O que é oração. E a gente terminou todos concordando que a oração era a nossa conversa com um ser máximo, um ser maior, certo? E aí, então, mas você não consegue ter esta conversa se você está o tempo inteiro a 1000 por hora. Esta conversa com você mesmo, essa conversa com o ser superior, ou simplesmente paz, a paz do silêncio, é super importante na nossa vida. Note que não vai acontecer se você não criar esses momentos muitas vezes. Tá? E se você não aproveitá-los, entender a beleza disso. E na comunicação, muitas vezes, lembre que em vez de você dar uma resposta imediata, muitas vezes o mais sábio é não falar nada ou fazer pelo menos uma pausa para pensar melhor no que você vai falar. Sexta coisa, entenda a arte de discordar. E isso está acontecendo o tempo inteiro. Está todo mundo polarizando, indo para um lado e para o outro, e aí as pessoas têm opiniões muito fortes sobre algumas coisas, às vezes nem muito bem embasadas, mas a opinião mesmo assim é muito forte, porque para você ter uma opinião, você não precisa entender do assunto de verdade. Basicamente, todo mundo pode ter uma opinião hoje, mesmo que não entenda nada do assunto. E às vezes essa opinião, ela fica inflamada, né? Então a gente perdeu a arte de discordar. Eu posso não concordar com uma pessoa e ainda assim, não desconfiar dos motivos dela, não achar que ela é burra pra cacete, sabe? Tipo, antiética, pelo amor de Deus, uma tapada, sabe? Tem alguma coisa... Não, ela realmente acredita em alguma coisa diferente da minha. É difícil, porque se eu passei pelo processo todo de olhar, avaliar, ir pra lá e pra cá, e pensar em todas as opções, e escolher uma delas, alguém que vem e diz, não, a tua opção tá errada e a minha que tá correta, meio que invalida, né, desvaloriza todo o teu próprio processo. E muitas vezes você pode olhar para dizer o teu processo que está errado, certo? E nessa questão, deixa de ser uma discussão conceitual e passa a ser uma discussão pessoal. Sempre que você puder levar para um campo superior, você vai ver que a tua comunicação vai melhorar. E eu sei que é um esforço, tá? Mas tem uma definição de ser humano evoluído, esqueci o autor agora, mas eu gosto muito, é quando você consegue ter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo na tua cabeça. Outro dia eu estava lendo sobre estudos científicos e esse tipo de coisa, e os melhores cientistas tentam desprovar as suas teorias, tentam invalidar a sua teoria. Isso é uma forma muito interessante de você pensar, porque a maior parte das pessoas está procurando coisas que validam a sua teoria. Então a minha mídia social passa a ser só coisas que alimentam as coisas que eu acredito. Eu não vou procurar ativamente coisas nas quais eu não acredito. Mas eu tenho que entender muito bem o outro lado, mesmo que eu não concorde com ele. O Charlie Munger, que era sócio do Warren Buffett, dizia uma coisa, eu nunca entro num argumento, a não ser que eu entenda exatamente todos os argumentos do outro lado, e eu tenho que saber mais sobre eles do que a própria pessoa que está argumentando comigo. Porque aí eu tenho certeza do que eu estou falando. Senão, eu prefiro ficar calado e dizer sobre esse assunto, eu prefiro não opinar. E tem, né, se você conectar isso com o silêncio, você vai ver que muitas vezes a gente está entrando em confusão, ou as pessoas estão entrando em confusão, em algumas situações onde, na verdade, seria melhor ter ficado calado e assumir dizendo, de verdade mesmo, eu não entendo o suficiente sobre isso como para opinar. Certo? Eu estou neutro. Então, a neutralidade não é uma postura fraca, pelo contrário, é uma postura bem forte. Você tem que ter muita segurança para dizer, olha, eu não tenho certeza disso, tá? Vejo argumentos prós e contras dos dois lados, quero, né, a famosa terceira via. E aí o pessoal dos dois lados vai te atacar, dizendo que você é fraco e não sei o quê, mas é a função deles, tá? Porque eles estão tentando catequizar. Mas eu vou dizer, não, obrigado, entendo, mas não vou entrar na polêmica. A gente tem outras coisas mais importantes, tá? E entenda, então, essa arte de discordar com elegância, certo?
Ontem a gente teve uma reunião na Venda Mais, na verdade, anteontem, e eu estava questionando algumas coisas que estavam acontecendo que eu, né, não concordo e falei isso tá errado, e depois eu tive uma reunião com o Marcelo, que é meu sócio, e o Marcelo disse, Raul, é exatamente isso. O fato da gente manter, né, o bom ambiente de trabalho não significa que a gente não possa questionar algumas coisas, porque senão fica de que o oposto, ou de não vou buscar a discórdia, pelo contrário, em todas as situações, fica que você deixa de ser você mesmo, porque é para ter uma opinião. A questão é aprender a ter uma opinião que é diferente da outra, sem entrar em conflito pessoal, né? E para isso você precisa elevar. Ah, Raul, o outro lado não consegue. Bom, então você eleve mais ainda, tá? Então, do tipo, ou escolha alguns momentos e lembre, sempre silêncio é poderoso. Sétimo, penúltima coisa, adaptabilidade e resiliência. A gente tem falado muito sobre isso, gravei vídeos sobre isso, não preciso me aprofundar muito, mas muitas vezes a gente tem a ideia de que queremos ir para lá. Certo? Então, tipo, minha meta é aquela lá. E nesse processo, eu vejo uma linha reta. Essa linha reta, às vezes, não acontece. Na maior parte das vezes da nossa vida, ela não acontece. E muitas vezes não acontece porque tem outros seres humanos que estão tentando fazer as suas linhas retas e que estão cruzando com a minha e acaba virando tudo um grande nó, uma grande bagunça. Nessas horas eu tenho que entender, né, e isso é importante, que muitas vezes o que eu considero prioridade naquele momento não é de verdade. Tem um estudo muito interessante que foi feito com padres no Vaticano, eles estavam fazendo uma formação, o estudo se chama o Estudo do Bom Samaritano, onde eles pedem para os padres atravessarem, certo? O Vaticano e irem numa outra sala avisar uma pessoa muito importante que alguma coisa muito importante está acontecendo. E foi um estudo feito, e a propósito eles colocam uma pessoa precisando de ajuda no meio do caminho, tá? Então são padres em formação, eles tiveram uma aula sobre o bom samaritano, outra, né, leitura que todo mundo deveria fazer, receberam uma incumbência, assim, tipo, alguém entra correndo no meio da sala e diz, fulano, super urgente, você, pega aqui, vem cá, você precisa fazer isso aqui, dá um papel, você tem que ir lá correndo e entregar, o padre sai correndo todo desesperado, tem uma pessoa no meio do caminho precisando de ajuda. Para ajudar ou não para? Qual que é a tua missão aqui de verdade nesse planeta? Então note que muitas vezes a gente coloca algumas prioridades que a gente acha que são, mas na verdade não são. Então, quando você é resiliente, significa eu não perco de vista coisas que são importantes, que eu coloquei como metas, mas eu tenho que entender que existe toda uma vida. Né? Eu, por exemplo, tenho filhos, eu sou casado, tenho equipe, tenho clientes, certo? Tenho minha mãe, sabe? Tipo, tem minha irmã, meu irmão, sabe? Então, você começa a ver e chega uma hora onde você tem que respirar e dizer, de verdade, o que é importante. E eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, Daniel tinha acabado de nascer, era pequenininho, e a mamada das 3 da manhã era o Dani, certo? E eu, basicamente. A Marília estava dormindo, a gente combinou que até meia-noite era a Marília, a partir da meia-noite era eu que assumia, ela voltava a assumir às 6 da manhã. Muito bem. Eles sempre davam geralmente às 3 da manhã. Tá? Então, eu colocava no alarme, então 2h30 eu já estava acordado, e, né, pai de primeira viagem, o segundo a gente já não precisa mais fazer isso, o terceiro, então, eu acho que ele mama sozinho, né, porque o processo já funciona todo, os outros dois vão e dão para ele, né, mas o primeiro, né, e eu me lembro que naquele dia eu estava com muito sono, eu estava assim, eu vou dormir aqui, certo? Aí eu falei, vou entrar num jogo de poker online. Entrei no jogo de poker online, comecei a jogar e comecei a ganhar. Quando eu comecei a ganhar, eu tava todo empolgado, o Dani fez nhé. E eu olhei e falei, não, pelo amor de Deus, sabe, tipo, agora, sabe, tipo assim, eu tô ganhando, não, né? E eu me lembro que, e aí, certo, e aí daqui a pouco eu falei, cara, vai acordar Marília, sabe, tudo aquela conversação, eu disse, Raul, você está aqui para dar de mamar para ele, você entrou no jogo só para, sabe, tipo, era para passar um tempo aqui, tipo, qual é de verdade a prioridade, qual que é a lógica, por que você está aqui? E a gente esquece por que a gente está aqui. Ah, não, eu preciso de dinheiro. Por que de verdade você precisa de dinheiro? Por que você está fazendo isso? Eu preciso de um cargo maior, eu preciso de um carro maior, eu preciso de não sei o quê. Pare para pensar, por que de verdade? E aí vai aparecer uma prioridade que muitas vezes ela está se manifestando de uma forma, mas você está direcionando de uma maneira que a longo prazo talvez não seja mais produtiva. E aí isso acaba
transmitindo energia e aparece tudo que você faz e que você comunica. Então volte sempre e diga, ok, de verdade, o que eu quero, quais são os meus valores, no que eu acredito, e trabalhe isso. Para terminar, lembre de ser consistente. Isso tem sido difícil, principalmente porque as pessoas estão flutuando emocionalmente, mas a consistência é importante para você transmitir credibilidade. Se toda vez que as pessoas vão falar com você, você está de um jeito diferente, eu tenho, por exemplo, a gente tem uma amiga dentro do nosso grupo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um grupo de brasileiros que se encontram. Tem uma amiga que ela o apelido dela é Loquita, tá? Porque toda hora ela aparece com um corte de cabelo diferente, aí uma hora fez não sei o quê, aí trocou de não sei o quê, agora ela tá na super moda, agora engordou, agora emagreceu, agora tá louca por fazer, sei lá, yoga, pilates, virou vegana, sabe? Tipo, o tempo inteiro. Por um lado você diz, nossa, que linda essa busca de coisas diferentes, por outro lado você diz, meu Deus do céu, que falta de consistência, né? E acho que a consistência é importante, né? Muitas coisas estão mudando, mas você encontrar pessoas que são verdadeiras, você vai ver que a pessoa que é realmente verdadeira, que ela está em paz com ela mesma, ela é consistente, né? Ela está bem embasada, tem um fundamento ali, tem chão, né? Então, isso comunica muito, né? Então, a gente estava falando da linguagem não verbal, a linguagem não verbal não é só do corpo, é das coisas que você faz com consistência, porque elas de verdade transmitem quem você é de verdade, tá bom? Então, campeão, campeã, reflexões dessa comunicação que a gente pode melhorar. Lembre que se você quiser evoluir como ser humano, quiser fazer com que teus relacionamentos sejam melhores e teus resultados melhores também, trabalhar na tua própria comunicação vai te trazer resultados excelentes e vai fazer com que você tenha relacionamentos melhores e uma saúde, uma paz, um estado de espírito melhor, um equilíbrio emocional mais forte, que a gente está precisando muito. Grande abraço, muito obrigado, deixe seus comentários e a gente se vê ou se ouve no próximo QuantumCast. Até lá, preste atenção e lembre, silêncio é ouro, certo? Silêncio é ouro. Se você puder fazer perguntas, faça perguntas e preste muita atenção se você está presente. De 0 a 10, quanto você está presente hoje, quanto você está prestando atenção. Tá bom? Grande abraço, obrigado e até a próxima. Tchau.